Vamos lá. Primeira coisa aqui, expostos na web desde a gravidez. Nós temos questão 19, de língua portuguesa no Enem de 2019, certo? A gente tem um texto aqui retirado do Globo. Está cortado, parece. Não, mas está certinho. E a pergunta é a seguinte: sobre o compartilhamento parental excessivo em mídias sociais, o texto destaca como impacto o ou a letra A, interferência das novas tecnologias na comunicação entre pais e filhos. B, desatenção dos pais em relação ao comportamento dos filhos na internet. C, distanciamento na relação entre pais e filhos provocado pelo uso das redes sociais. D, fortalecimento das redes de relações decorrentes da troca de experiências entre as famílias. Ou E, desrespeito à intimidade das crianças, cujas imagens têm sido divulgadas nas redes sociais. Nós temos 5 problemas que são reais. Alguma coisa caiu ali. Nós temos 5 coisas que acontecem. São reais e para muita gente são problemas. Para outras passa despercebido, não levam em consideração, não acham que seja um problema, mas no mínimo são coisas que deveriam estar sendo discutidas. Mas só uma dessas é o que está destacando aí o texto em função do compartilhamento parental excessivo. A gente tem que pensar nisso aí. O que o compartilhamento parental excessivo está tendo como impacto, segundo o texto? Qual é o impacto mais impactante? Então, temos aí, vamos ler, mais da metade das mães e 1/3 dos pais ouvidos em uma pesquisa sobre compartilhamento paterno em mídias sociais discutem nas redes sociais sobre a educação dos filhos. Espera aí. Mais da metade das mães e 1/3 dos pais ouvidos em uma pesquisa sobre compartilhamento paterno em mídias sociais discutem nas redes sociais sobre a educação dos filhos. Muitos são pais e mães de primeira viagem, frutos da geração Y, que nasceu junto com a internet, e usam esses canais para saberem que não estão sozinhos na empreitada de educar uma criança. Há, contudo, um risco no modo como as pessoas estão compartilhando essas experiências. É a chamada exposição parental exagerada. Alertam os pesquisadores. Então, até aí não me acrescentou em nada, a gente só apresentou a questão, que é a questão que está aqui no enunciado. De acordo com os especialistas no assunto, se você compartilha uma foto ou vídeo do seu filho pequeno fazendo algo ridículo por achar engraçadinho, quando a criança tiver seus 11 ou 12 anos, pode se sentir constrangida. A autoconsciência vem com a idade. A exibição da privacidade dos filhos começa a assumir uma característica de linha do tempo, e eles não participaram da aprovação ou recusa quanto à veiculação desses conteúdos. Assim, quando a criança cresce, sua privacidade pode já estar violada. Beleza? Então, palavra-chave aí, ó. Constrangimento, autoconsciência, violação de privacidade. Certo? Então, dessas 5 aí, dessas 5 alternativas, qual é a que encaixa com essa questão aqui que foi levantada? E eu acho que a gente já entendeu, né? Letra A, interferência das novas tecnologias. Não, na comunicação não é o caso, não foi discutido isso, apesar de ser um problema, mas não é esse o foco. E ela meio que conversa com a letra C, né, distanciamento na relação entre pais e filhos provocado pelo uso de redes sociais. Então, as duas estão próximas, e elas duas também podem ser eliminadas porque não são o foco desse texto. Letra B, desatenção dos pais em relação ao comportamento dos filhos na internet é o contrário, não é? O problema não é o comportamento dos filhos, e sim o comportamento dos pais, certo? Então, a gente também elimina a letra B. D, fortalecimento das redes de meu Deus. Fortalecimento das redes de relações, decorrente da troca de experiência entre as famílias. Ele realmente cita isso, né, no primeiro parágrafo. Ele fala os pais, frutos da geração Y, que usam esses canais para saberem que não estão sozinhos na empreitada de educar uma criança. Mas não é esse o foco do resto do texto. Você viu que na introdução ele fala isso, mas só para dizer quem são esses pais, traçar um perfil dos pais que estão fazendo
essa exposição. Essa exposição, na verdade, para eles pode ter essa função a princípio, mas o impacto que ela vai ter é outro. Pode até ter realmente ajudar eles e tal, mas o impacto, na verdade, é outro, é o que é falado no segundo e no terceiro parágrafos. Então a gente também elimina essa DI, que fica então a letra E, desrespeito à intimidade das crianças cujas imagens têm sido divulgadas nas redes sociais. Você vê que bate direitinho as palavras-chave, ó, desrespeito à intimidade, né? Falou ali privacidade violada, certo? Então, letra E, certo? Beleza? Com relação ao que, enfim, ao que está sendo discutido aí, todos esses itens dariam um bom tempo de vídeo aí, a gente discutindo. E é interessante que a gente discuta mesmo, porque não se tem uma resposta fechada. Assim como os millennials, né, essa geração Y, quando começou a virar pai e mãe, né, e começaram com essa história de quebra de ciclos e tudo mais, que vamos combinar que geração X já estava começando um pouco com isso, a gente já quebrou bastante ciclo, não estou querendo me defender aqui não, mas ó, já me defendendo, tenho certeza, mas é porque a gente não é pai de millennial, né? As gerações meio que pulam, né? Pais e filhos pulam uma geração, não tem como. Então, os pais dos millennials são alguns boomers, assim como nossos pais também, porque a geração X é um pouquinho menor, né? Mas nós somos, na verdade, os da geração X são os pais dos da geração Z, que ainda não são pais. A maioria, pelo menos. A minha não é. A minha está fazendo 20 anos hoje. Então, tem essa discussão que está sendo debatida. Muito se fala, porque agora há essa troca de experiências, sim, e ela é válida totalmente. Acho super válida essa questão de como eu estou criando, como eu acho que devo criar, o que você acha, você tem alguma ideia? Isso poxa, isso enriquece pra caramba a discussão. Por outro lado, você pode fazer isso sem fazer tanta exposição da figura da criança. Eu falo em exposição da figura, eu lembro daquela novela, né? Inshallah. Então, para não fazer exposição da figura da criança, não há essa necessidade. Conheço muitos pais, não é só uma, eu ia citar uma, mas eu acabei de me tocar que não é só uma. A maioria das mães e dos pais que eu conheço, ela até poupa um pouco, não faz aquela exposição excessiva, mas faz as redes sociais de álbum de família. Já era um negócio constrangedor, embaraçoso pra cacete, você chegar com seu namorado, sua namorada, na casa da sua mãe, na sua casa, né? Geralmente nessa época você namora com os pais 15 anos, 14, 15 anos, e vem sua mãe, às vezes sua avó, com aquele bendito aquele álbum. O constrangimento era de doer. Até hoje você falava, alguém, todo mundo que eu falar agora aqui, da minha geração Y, geração Z nem tanto, mas a geração Y ainda pegou isso, porque eu cresci, quer dizer, eu vi a internet quando eu já era adolescente adulta, jovem adulta, mas a geração Y meio que nasceu incluída já na internet em si, não tinha mídia social, mas já era incluída na internet, então ainda não tinha essa questão. Então, geração X, geração Y, vocês lembram quanto era constrangedor chegar com o namorado em casa e a mãe vir com, olha, vem ver o álbum, vem ver como é que ela era fofinha quando era pequenininha, olha só, ela caindo da bicicleta, olha aqui, ela de bunda de fora. Gente, né, não era legal, isso porque era pro seu namorado. Agora você imagina, você
fazer essa exposição, claro que você não vai mostrar a bunda da sua criança na internet. Não façam isso, por gentileza, por tudo que é mais sagrado para vocês. Não exponham desse jeito, nesse nível. Não é para expor de jeito nenhum, mas vai lá. Pelo menos não desse nível. Mas a gente já tinha uma exposição, muitas vezes numa fase em que a gente não se sentia bem. Eu, por exemplo, era uma vara-pau, eu tinha problema de garganta, vira e mexe, eu ficava doente, parecia uma tripa esquisita, com 7, 8 anos, até os 10 anos, eu era muito esquisita. Então, assim, foram 10 anos de fotos, e minha mãe adorava, minha mãe ama tirar foto, ela não gosta de tirar fotos dela, mas ela amava tirar fotos dos filhos. Nossa, tudo que era evento tinha foto, tinha muita foto. Então, imagina a quantidade de fotos que a gente, né, as sessões de fotos que eu era obrigada a passar com cada um dos meus namorados. Ainda bem que eu não tive muitos. Então é isso. É uma coisa para você parar para pensar. Você gostava disso? Fala aí, millennialzinho da titia. Que eu não tenho, né, não tenho idade para ser mãe de millennial, mas eu sou tia de mãe. Eu sou tia de millennial. Então, assim, sabe, faz isso não, cara. Evita, entendeu? Não é legal. E em relação às outras discussões, eu quero muito trazer, principalmente essas questões da letra A e a letra C, que parece que, mimimi, vocês enchem o saco com esse negócio, eu não tenho saco, a criança tá lá, dá o iPad na mão da criança, mas muitas vezes a criança tá com o iPad, a mãe tá com o celular, então assim, né, eu não sei até que ponto a gente já tá tão esfalfado, tão esgotado da vida, que a gente muitas vezes nem escolhe ser pai, né, ser pai ou mãe, acaba tendo porque está no flow, casou, ou está num relacionamento estável e acaba tendo filho, né? Mas não pensa nesse ponto, né? E meio que, mas faz parte, não faz. Na verdade, celular, né? O tempo que a gente perde com mídia social não é o celular em si. O problema não é o celular em si, gente. O problema não é a internet em si. O problema realmente são as redes sociais. Infelizmente, de tudo. Porque assim, eu tive. A minha filha nasceu, no dia seguinte eu estava postando no meu blog, mas eu estava fazendo um post que eu tinha, que eu escrevo, sou escritora, eu trabalho com isso, quer dizer. Então, é uma coisa, já é o início de uma rede social, mas é um pouco diferente. Não é aquela coisa que eu ficava 24 horas por dia olhando para ver se tinha alguma atualização de algum blogueiro que eu seguisse, para saber se eu estava perdendo alguma coisa. Então, esse FOMO, né, essa necessidade de estar sempre vendo alguma coisa ou de estar sempre se entretendo, né, você está trocando experiências. E são experiências que não voltam, de repente. Então, é interessante a gente dar uma olhadinha também, olhar com cuidado isso aí. Mas isso aí é coisa para a gente desenvolver um pouco mais, porque é papo para mais de hora.